Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da prova da SpaceX 2023. Essa é a penúltima questão e com certeza você vai garantir comigo que é a questão mais difícil dessa prova. Prepara que a gente vai ter um alerta aí de questão difícil nessa questão aqui. Ela vai envolver muitos, dá para ver aqui pelas respostas, né? Que vai ser um desenvolvimento matemático bem aprofundado. Então vem com a gente para a gente poder resolver bem passo a passo com você, sem pressa. Você vai ver que se você puxar aqui embaixo o tempo, a gente vai demorar um pouquinho, mas vai entender. Essa é a nossa proposta aqui no nosso canal, fazer você entender mesmo que demore um pouquinho, mas você consiga compreender aquilo que está sendo proposto no exercício. Bora com a gente então? Então vamos aqui, ó. Então ele está falando o seguinte, ó. Antes de a gente começar, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar a tanta gente está estudando física. Então, o desenho a seguir representa no espaço que foi mapeado, com os eixos cartesianos x e y com origem no ponto O. Qual que de cara aqui já é uma coisa diferente? Ele usa o nosso referencial ao contrário. Qual é o padrão que a gente usa, né? O padrão é nós usarmos o x e o y dessa maneira. X para a direita e o y para cima. Ele já faz diferente. Ele fala que o x é para a esquerda e que o y é para baixo. Então, tudo que for para baixo é positivo e tudo que vai para a minha esquerda é positivo, tá bom? Então, aqui já muda um pouquinho o nosso referencial. Numa região, há um campo elétrico uniforme E, então essa é uma unidade que vai aparecer aqui, ó, o campo elétrico E, de sentido contrário à orientação do eixo X. Dá para ver, né? O campo magnético, o campo elétrico está indo para a esquerda, para a direita e a orientação para a esquerda. Uma carga positiva Q, outra unidade, essa é a pergunta, tá, que ele vai fazer sobre a carga, tem uma massa m e é lançada de um ponto A do eixo x com velocidade inicial v0, na origem que o campo que ela atua. Então, ela tem a velocidade inicial dela aqui também. Ela se desloca sobre a ação exclusiva de um campo elétrico até chocar-se. Então, isso aqui é importante, parecia uma frase bastante solta aí, mas ela é fundamental para resolver o exercício. Ela está dizendo que o campo elétrico que vai agir é o campo elétrico. Então a gente vai descartar o campo magnético, o campo gravitacional, qualquer outro tipo de campo que exista aqui. Então a única força que vai surgir aqui por conta de um campo é a força elétrica, tá bom? Bom, mas aí a gente vai montando isso aqui. Então eu vou lançar ele para cá e aí ela vai se colidir lá em B. Pronto. Então aqui a gente já tem isso aqui, pelo menos com a ideia inicial montada. Fechou. O que nós iremos aqui então agora fazer? Vamos até buscar encontrar o valor da carga que, pela montagem que eu fiz, o que eu pensei aqui de cara, né? A gente tem um lançamento aqui dado como oblíquo, né? A gente tem um ângulo θ bem diferente daquilo que a gente utiliza, né? Como padrão, porque normalmente a gente faz um ângulo agudo, mas então eu parti daqui a nossa ideia. E pensei em fazer que esse ângulo aqui, ó, veja se você consegue, se você concorda comigo, ó, quanto vale esse ângulo que a gente tem aqui, ó, esse ângulozinho que eu estou rachurando, né? Espero que você tenha dito que esse ângulo aqui, ó, ele vale 180 menos θ. Porque veja que se aqui eu tenho um ângulo raso, isso aqui é θ, esse pedaço é o chamado suplementar, é o que falta para θ. E aí, a partir disso, eu vou fazer uma nova representação usando um triângulo que a gente tem aqui. Ó. Veja se você. Vou tentar fazer na mesma inclinação, onde eu tenho duas componentes aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho, fazer um pouquinho maior esse triângulo, onde você teria duas componentes. Ó. Você tem uma componente x e y. Pronto, ó. Então, o que que nós teríamos aqui? Nós teríamos, nesse caso, o meu Vx, ok? Então, ó, você tem aqui a representação, Vx não, vou chamar ela de V0, né? Que é onde ela é lançada. Então, aqui você tem o V0. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que eu vou chamar de 180 menos θ, vai faltar espaço aqui, 180 menos θ, que é esse ângulo. Esse outro ângulo aqui a gente vai chamar de V0x, que é a relação de x, e esse daqui de V0y. Maravilha.
Então nós temos aqui, como é um lançamento oblíquo, é comum a gente utilizar essas referências de V0, VY, V0Y para fazer essa montagem. Tá bom. O que que dá para a gente montar com esses ângulos, né? A gente tem aqui o valor que a gente tem é V0. Então eu posso dizer que se esse aqui é a minha hipotenusa e a gente quer saber o cateto oposto, a gente pode falar que isso aqui é o seno de teta, seno de 180 menos teta. Isso é igual ao meu cateto oposto, que é o V0y, sobre V0. Veja se você concorda com essa primeira informação. Cateto oposto sobre hipotenusa, a gente tem essa montagem. Eu posso escrever então que o meu V0y é V0 vezes o seno de 180 menos θ. Já um primeiro dado aqui legal para a gente ter anotado nossas informações mais à frente, nós vamos usar esse dado. Na mesma levada desse, a gente pode escrever sobre o cateto adjacente. Podemos escrever que o cosseno de 180 menos θ é o V0x, V0x aqui, V0x, dividido pelo V0. Fechou. E o que isso vai revelar para a gente? Que o V0x é o V0 vezes o cosseno de 180 menos θ. Pronto, então aqui a gente já tem as duas componentes que serão utilizadas na montagem desse sistema. Tá bom. Só que aqui a gente não está acostumado a usar isso, né? A gente está acostumado a usar o ângulo em função de θ. E aí você vai ter que relembrar, e veja se você lembra disso, né? A gente pode escrever que aqui haverá, no lugar de seno de 180 menos θ. Vamos lembrar disso? A gente costumava dizer, né, que tinha aquela regra, né? Na minha terra tem palmeiras, onde o canto sabiá. E a gente fala seno A, e no caso aqui 180, seno A cosseno B, e aí mantinha um sinal no seno, menos seno B, que é o seno de θ, cosseno, seno de 180. Ó, então, na minha terra tem palmeiras, onde o canto sabiá. Seno A, cosseno B. Seno B, opa, eu coloquei aqui errado. Seno B, cosseno A. E aqui é cosseno de 180. Veja se você concorda aqui nessa montagem. Esse seno, então, de 180 menos θ, a gente pode dizer que o seno de 180 ele vale zero. Acho que você sabe disso. Isso aqui vale zero. E tudo vezes zero dá zero. E o cosseno de 180 é menos 1. Então, nós podemos escrever que o seno de 180 menos θ é a mesma coisa que menos seno de θ vezes menos 1. O que dá para a gente escrever, então? Que seno de θ, de 180 menos θ, é a mesma coisa... Opa, seno de 180 menos θ é a mesma coisa que o seno de θ. Muito bem. Então já é uma outra informação bem importante para que a gente vai usar mais à frente. Que a gente vai usar aqui mais à frente, quando for fazer a montagem do V0 e do V0Y e do V0x. Tá bom. Vamos usar agora a relação que a gente tem para o cosseno, ó, porque o cosseno, usando a mesma lógica, a gente tem que o cosseno de 180 menos θ é igual a... Aí cosseno é um pouquinho diferente, né? A gente fala que cosseno de A menos B é o cosseno A vezes cosseno B. Aí muda o sinal, né? Mais seno A vezes seno B. E aí vale a pena a gente usar a mesma lógica, né? Então, o cosseno de 180 menos θ, isso vai ser igual aqui, ó. O cosseno de 180 vai valer menos 1 vezes o cosseno de θ, e o seno de 180, isso aqui é zero. Então, a gente pode cortar ele aqui. Dessa maneira, a gente já chega aqui, pronto, isso aqui dá zero, né? Então, a gente já chega que o cosseno
de 180 menos θ, isso vale menos cosseno. Pronto. Então aqui agora eu fico mais tranquilo, né? Fico numa montagem mais próxima àquilo que a gente imaginava como solução para esse exercício. Por quê? Porque agora eu não tenho que me preocupar com 180, já dá para a gente usar em função de θ e fica mais fácil. Tá bom. E agora o que que eu vou fazer com essas informações, né? Porque veja, essa partícula ela vai ser lançada em dois modos. Uma em relação a y, né? O movimento aqui na vertical, ele não vai ter aceleração. Então eu posso dizer que se ele não tem aceleração, vamos fazer antes da gente continuar, vamos só marcar aqui, dividir essa parte trigonométrica aqui, ó. Então aqui é só a parte trigonométrica, tá? Então já dividimos essa primeira parte, que é a parte da trigonometria. Você vai ver que nós vamos usar um pedaço da outra, nós vamos diminuir o zoom aqui para poder enxergar tudo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dizer para você o seguinte, ó, se a gente estiver estudando ele é, em, em X, né? A gente vai começar, aliás, em X não. Vamos começar estudando ele em Y, ó. Em Y. Em Y, a gente tem o seguinte: ele está no movimento uniforme. A velocidade dele não muda, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a gente pode escrever que a velocidade que ele chama de Vy é um ΔS dividido por um ΔT. Veja se você concorda comigo nessa montagem. E aí, o que que a gente está estudando, né? Em Y, ele está usando o V0Y. Essa é a velocidade dele nessa componente. Então, eu posso dizer que é V0 vezes o meu VY, era o V0 vezes o seno de 180 menos θ. Isso é igual à distância que ele andou aqui, ó, a distância que ele andou em y para chegar no ponto B, a gente chama ela de d, que é a distância que ele falou aqui que ele andou em y. Essa é a distância que ele andou aqui em função. E o tempo que ele gastou, admitindo que o tempo inicial era zero, né? Ele gastou um tempo que a gente vai chamar de t. Vamos chamar ele de tempo t aqui, que é t menos zero. Se a gente fizesse fazer como t, ΔT, seria t menos zero aqui, o ΔT. E aí, o que dá para a gente escrever disso é que se V0 vezes seno de 180 menos θ, seno de 180 menos θ é o seno de θ. Eu posso escrever, então, em outras palavras, que V0 vezes o seno de θ é igual a d sobre t. Maravilha. Então, essa já é uma outra informação que a gente vai usar. Vamos fazer mais uma caixinha aqui dos nossos sistemas. Deixa eu puxar aqui para você ver, montando as nossas caixinhas de passo a passo. Essa caixinha, então, o que que ela vai dizer para mim? Ela vai falar assim: olha, Will, se você estiver estudando apenas o movimento em Y, eu tenho esse sistema. Fechou. Nós vamos continuar agora porque nós vamos estudar agora o movimento em X, tá bom? Então, se o movimento agora, e aí eu vou ter que diminuir um pouco esse zoom para ver se você consegue enxergar aqui com clareza a resolução do exercício, tá bom? Bom, então agora, o que que a gente vai encontrar? Beleza, ó. Então a gente tem que nesse primeiro momento, deixa eu puxar isso aqui para a nossa caixinha onde eu estou aqui, para você não ter nenhum problema. Agora nós vamos estudar o movimento dele em X. Agora em X aqui, ó, em X, o movimento é do movimento uniformemente variado. Por que que eu posso dizer que em X o movimento é uniformemente variado? Porque agora eu tenho uma aceleração aqui, ó. Nós vamos ter uma força, né? Uma força que rege esse movimento, e aí essa força vai ser de origem elétrica. Então, se ela tem uma aceleração, se a gente está usando as equações é, é, da cinemática, né? Aqui a gente também vai usar ela nas equações lá quando estiver resolvendo. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo em x, um primeiro passo que eu acho que a gente poderia escrever é achar a aceleração. Veja, a força resultante que está agindo aqui nessa partícula é a força elétrica. Então, ó, a força elétrica é igual à força resultante, a boa e velha segunda lei de Newton. Só que veja, quem que é o valor dessa força elétrica? É o valor do módulo da carga
vezes, só que o campo elétrico, veja que ele está no sentido oposto ao referencial. A gente está fazendo que tudo está sendo lançado para a direita é positivo. Como a força elétrica é negativa, né? Ela é negativa por quê? Porque ela está no referencial oposto ao que a gente está adotando. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Dessa maneira, eu consigo dizer qual é a aceleração desse bendito corpo aqui. A aceleração, então, dele vai ser igual a menos q vezes e sobre m. Percebe que, de fato, acontece uma aceleração negativa porque ele é lançado, pensando só no componente horizontal. Ele vai diminuindo sua velocidade e começa a aumentar até chegar no ponto B. Então, essa informação que nós acabamos de achar aqui é a respeito da aceleração desse corpo. E se ele tem aceleração e a gente quer saber aqui qual é, o valor da carga Q, a gente já está perto de um caminho. Porque veja, ó, o que a gente vai montar agora? Ele vai se deslocar uma distância d. Então, se a gente tem uma distância d e tem a ver com a aceleração, veja o que a gente pode fazer. Pode encontrar a equação do sorvetão. A equação do sorvetão, ela me garante o seguinte, ó, vamos lá. A equação do sorvetão, ela fala que o S é igual ao S0 mais o V0. Nesse caso, a gente está falando de um V0x vezes o tempo mais a aceleração vezes um tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2, que você está acostumado a resolver com a gente. O que nós vamos fazer agora na hora de continuar esse exercício? A gente vai falar qual que são as posições que a gente tem. Ó. Inicialmente, ele está na posição que a gente pode chamar, se aqui é zero, a posição aqui é D, né? Sai de zero e vai até D. Então, no final, ele vai vir nesse caminho e vai chegar lá. Pensando em x, a posição final dele é zero. E a posição inicial dele é d, que é a posição onde ele partiu aqui, que se aqui é zero, aqui é d. Qual que é a velocidade dele, que a gente fala que é o Vx? O V0x, ó, o V0x é o V0 vezes o cosseno de 180 menos θ, ok? De 180 menos θ, que é o valor de V0x, vezes o tempo. Já já a gente vai deixar o tempo em função de desão aqui. A gente vai usar esse tempo em função disso aqui. Isso é que vai dar o jogo do sistema. Aí mais a aceleração que a gente acabou de dizer, que é menos Q sobre M. Vou colocar um pouquinho mais alto aqui para poder fazer com você, sobre M, vezes tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Pronto, queridão. Agora você tem aqui nas nossas caixinhas, a gente tem quase tudo que a gente precisa, porque veja, ó, nós já temos o valor da carga aqui na equação, e aqui só vai faltar o seguinte: nós isolarmos a carga nesse sistema. E sabe o que você faz? Ó, para a gente observar bem, a gente pode trocar o tempo com o V0 seno. Como assim? A gente pode escrever o seguinte, ó, a gente pode falar que o tempo t, esse tempo t, é a mesma coisa que d dividido por V0 seno de θ. V0 seno de θ. Ok? Então, aqui a gente vai continuar substituindo no lugar do tempo essa grandeza aqui. Então, isso aqui vai gerar o quê? Vai ficar aqui zero, vou fazer ele menorzinho, é igual, porque aqui a nossa parte final vai caber nessa parte branca. Zero é igual a d mais, aí veja, ó, quem que é o V0 cosseno de 180, né? O V0 cosseno de 180, cadê o V0 cosseno? O cosseno de 180 é menos cosseno, então é V0 vezes o cosseno, vamos colocar assim, V0 vezes menos cosseno de θ vezes o tempo. E aí, quem que eu vou chamar de tempo, né? O tempo vai ser o d sobre o V0 seno. Olha só o que eu fiz então. Então, no lugar do que a gente acabou de mostrar aqui, a gente substituiu isso aqui pelo tempo aqui, ó. Esse tempo é d sobre V0 seno e a gente tem esse sistema aqui. Tá. Aí eu tenho mais ainda. Aqui acho que dá para a gente colocar o 2 aqui, né? Vai ficar menos
vou colocar ele grandão aqui, menos Q sobre 2m. E o que é menos Q sobre 2m, né? É o 2 já passando aqui dividindo. E o tempo ao quadrado, a gente vai colocar que é o d sobre v0 seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Então a gente já está aí já um caminho já meio andado. Daqui vai chegar a nossa solução aqui final do nosso exercício. Fechou? Aqui que a gente vai continuar. Ó. Vamos passar. O que dá para a gente melhorar, a gente vai melhorar agora. Vou passar ele para cá, vai ficar menos d, tá? Passei ele para lá, é igual, ó. E a gente pode cortar o V0 daqui, ó, é uma divisão, certo? Menos o V0 com o V0. E isso vai sobrar o quê? Vai ficar menos d vezes o cosseno de θ sobre seno de θ. Como não apareceu nada de cotangente, né, que é a informação clássica aí que a gente pode falar, cosseno de θ sobre seno de θ, eu vou deixar ele por enquanto assim, tá? Daqui a pouco a gente pensa em mudar eles de caso. E aqui vai ter ainda aqui, ó, a gente pode colocar que é menos Q vezes E sobre 2m vezes d ao quadrado, tudo isso dividido pelo v0 ao quadrado, seno quadrado de θ. Tá bom. Então já a minha solução aqui já está mais ou menos encaminhada. Eu quero isolar a carga, né? Então vamos passar esse termo para lá. E passando esse termo para lá, a gente vai ter o quê? Ó? Menos d mais d vezes cosseno de θ sobre seno de θ, certo? Ó, passei, ele era negativo, ele passa para lá, vira mais. É igual a menos aqui, menos Q vezes E sobre 2m vezes d ao quadrado, tudo isso dividido ainda por v0 ao quadrado seno quadrado de θ. Tá bom. Então, o que a gente vai aqui já começar a tentar distribuir aqui nesse sistema? Eu vou multiplicar os dois lados por menos 1 e a gente vai ver que quando a gente faz isso multiplicando por menos 1, eu vou passar esse termo para cá primeiro. Né? Então, quando eu passo esse termo para cá, ele vai ficar o seguinte, ó, eu vou mudar o sinal, né? Então, vai ficar mais d menos, menos d menos d cosseno de θ. Aliás, nem vou fazer isso, né? Eu vou multiplicar ele por menos 1 e eu já vou aproveitar para fazer essa mudança aqui com você. Ó. Isso aqui vai virar positivo. Tá? Ó, então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse sinal era negativo, ele passa a ser positivo e o outro passa a ser negativo e esse aqui passa a ser positivo. Então, vamos deixar assim. Ó. Pronto. Para que eu fiz isso, né? Para deixar em função da carga positiva mesmo. Quando a gente começa a passar os termos para lá, vamos deixar o Q isolado aqui, ó. O que é deixar o Q isolado? É pegar tudo que está dividindo e passa para lá multiplicando, e tudo que está multiplicando, o Q passa dividindo. Então ele vai ficar o seguinte, ó, eu vou pegar aqui esse termo, e tudo que está aqui embaixo, ele vai passar para cima. Então vai ficar 2m v0 ao quadrado seno quadrado de θ, dividido, quem que estava junto dele é o E e o D quadrado, certo? Então, aqui a gente já tem um caminho aqui, que, isolando o quê? Isso vai ficar vezes, né? Ele passou multiplicando, eu tenho o D menos D vezes cosseno de θ sobre seno de θ. Seno de θ. Aí a gente já está quase lá, porque aqui a gente já tem algo próximo à alternativa que a gente já encontra como resposta. Né? O que ele faz aqui para chegar nessa solução e deixar ele isolado? Ele fala o seguinte, ó, ele pega o Q, ele deixa o separado. A alternativa correta é a B, tá? Então vai ficar M
V0 ao quadrado, e aí eu vou deixar eles isoladinhos aqui, ó, E vezes D, tá? Que é a alternativa que a gente foi desenvolvendo. E eu vou passar tudo que que não foi deixado aqui para o outro lado, eu vou passar multiplicando. Então ficou aqui 2 vezes seno quadrado de θ vezes D sobre D. Sobre D aqui, entre parênteses. Sobre Dzão, ok? Então, sobre 2Dzão aqui. E eu vou passar também ele multiplicando em cruz, né? Ficou para fora só o 2, o seno quadrado de θ e um D aqui. Então, aqui eu vou ter, quando eu faço 2 vezes seno quadrado de θ vezes o Dzão cosseno de θ sobre aqui seno de θ. Peraí, então faltou aqui embaixo o D e o seno de θ. Veja que vai dar para a gente poder cortar algumas coisas aqui e nós vamos chegar finalmente na solução, que é o que corta sobra só um seno de θ aqui. E aí, o que chegou na minha solução finalmente? Ó? Finalmente, a carga dele vai ser o m V0 ao quadrado E sobre D, e aqui vai ficar, aqui o que ele faz, né? Ele coloca 2D sobre D, ele junta 2Dzinho sobre D e sobra o seno quadrado de θ. Menos, e aí lembra que a relação que 2 vezes seno cosseno é a mesma coisa que seno de 2A, ou 2, no caso é de 2θ, né? Seno de 2θ. E esse seno de 2θ é uma propriedade que a gente tem lá da trigonometria. Seno de 2θ é 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. E assim a gente chegou nessa bonita solução aqui. Olha que trabalho que nós tivemos para chegar nela, mas que finalmente conseguimos encontrar. E a gente chega lá na alternativa B, aqui, ó, essa alternativa que a gente tem todas essas respostas, todas essas grandezas bem esclarecidas. Eu espero que você aqui nesse processo tenha entendido tudo que a gente fez com bastante cuidado para responder esse passo a passo, esse exercício. Se esse vídeo aqui te ajudou, deixa seu like aqui, não esquece, viu? Porque acho que ele merece. Ele é bem trabalhoso e tem muitos cuidados, principalmente com os sinaizinhos, para você não se perder, tá bom? Então, se ele te ajudou, deixe seus comentários também, se você ficou com alguma dúvida.